Tem gente observando sua vida em silêncio, esperando o dia em que você vai cansar, o dia em que você vai desistir e o dia em que você vai cair. E talvez o mais doloroso não seja descobrir que existem pessoas contra você, mas perceber que algumas delas sorriram olhando nos seus olhos. Tem gente que aplaude sua presença, mas comemora sua ausência. Gente que sente inveja da luz que Deus colocou em você. E eu preciso te dizer algo logo nos primeiros segundos desse vídeo, porque isso pode abrir seus olhos hoje. Nem toda batalha que você enfrenta vem do inferno. Alguns incidentes em corações contaminados pela inveja. E você sabe o que mais assusta? Quanto mais Deus tenta levantar alguém, mais parecem pessoas incomodadas com aquilo que ele está fazendo. Talvez você tenha percebido isso recentemente. Pessoas se afastando sem motivo, ambientes estranhos, silêncios pesados, olhares diferentes. E mesmo sem conseguir explicar, sua alma sente, porque existe algo dentro de você avisando que certas energias mudaram ao seu redor. Tem gente feliz com a sua queda, feliz quando você perde forças, feliz quando você desacredita de si mesmo, feliz quando seus projetos dão errado. E isso aconteceu porque você jamais desejaria o mal de ninguém. Você ajuda, você apoia, você ora pelas pessoas, mas nem todo mundo consegue suportar ver alguém carregando uma luz que eles perderam dentro de si. A inveja é silenciosa. Ela recentemente foi revelada de forma direta. Ela se esconde em piadas, em críticas disfarçadas, em comentários pequenos, mas cheios de veneno. Às vezes uma pessoa não quer ser você, ela só não suporta ver você vencer. E enquanto você tenta entender o motivo de tanto peso emocional, Deus já está mostrando que existe uma guerra invisível esperando ao seu redor. José também passou por isso. A Bíblia diz que os próprios irmãos dele vieram a odiá-lo por causa dos sonhos que Deus havia colocado em seu coração. Olha que forte isso. Ele não fez mal para ninguém, apenas carregava dentro dele algo grande vindo de Deus. E isso bastou para despertar inveja. Tem gente que não suporta o fato de você continuar de pé mesmo depois de tudo que viveu. Eles olharam para sua dor e acharam que você não iria sobreviver. Só que você continua aqui, ferido, mas vivo, cansado, mas caminhante. É isso que incomoda quem esperava assistir sua derrota de perto, porque quando Deus decide sustentar alguém, nem o ódio oculto consegue derrubar. Talvez você esteja sentindo um cansaço estranho ultimamente, uma energia pesada depois de conversar com certas pessoas, uma tristeza sem explicação. E não, você não está ficando louco. Existem ambientes que drenam a alma. Existem pessoas que entram perto de você carregando escuridão por dentro. E a pior batalha é aquela que acontece sem barulho. Tem gente que escuta suas conquistas em silêncio, mas por dentro se revolta. Tem gente que pergunta como você está, não por cuidado, mas por curiosidade. Querem saber se você caiu, querem confirmar se você desistiu, querem notícias da sua dor. E talvez hoje Deus esteja usando esse vídeo para despertar seu discernimento espiritual. Nem todo mundo merece acesso ao que Deus está construindo na sua vida. Jesus também foi traído por alguém que caminhava ao lado dele todos os dias. Judas não estava longe, ele estava perto. Isso mostra que nem sempre o perigo vem de fora. Às vezes vem de quem senta na mesma mesa. E sabe por que isso acontece? Porque pessoas vazias se incomodam quando encontram alguém cheio de propósito. A luz revela aquilo que a escuridão tenta esconder. E quando Deus começa a agir na vida de alguém, os corações errados começam a se manifestar naturalmente. Mas escuta isso com atenção agora. A inveja dos outros nunca será maior do que a proteção de Deus sobre a sua vida. Nunca. Podem tentar desacreditar você, podem falar pelas costas, podem até comemorar seus momentos difíceis. Mas quem foi escolhido por Deus não cai enquanto o propósito não for cumprido. E talvez você esteja em um dos momentos mais difíceis da sua caminhada, justamente porque existe algo grande esperando por você mais na frente. O inimigo não perde tempo atacando quem está parado. As maiores guerras acontecem perto das maiores promessas. Davi também enfrentou isso. Quando Golias apareceu, ninguém acreditava nele. Até os próprios irmãos zombaram da coragem dele. E quantas vezes fizeram isso com você? Quantas vezes diminuíram seus sonhos? Quantas vezes olharam para sua simplicidade e acharam que você nunca chegaria longe? Só que Deus adora levantar pessoas improváveis. Deus pega gente cansada, esquecida,
desacreditada, e transforma em testemunho vivo. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. O que as pessoas chamam de fraqueza, Deus chama de preparação. Existe uma coisa que você precisa parar de fazer hoje: tentar agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar todos. Enquanto ele curava uns, outros planejavam atacá-lo. Enquanto ele levantava vidas, outros tentavam destruí-lo. Então pare de gastar energia tentando convencer pessoas que decidiram não enxergar seu coração. Quem te ama de verdade vai celebrar sua evolução sem competir com você. Vai orar pelo seu crescimento sem inveja escondida. Vai se alegrar genuinamente quando Deus abrir portas na sua vida. E sabe qual é o maior erro de quem sente inveja? Pensar que consegue impedir aquilo que Deus decidiu liberar sobre alguém. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Quando Deus escolhe sustentar alguém, nenhuma maldade humana consegue destruir. Podem tentar atrasar você, mas não podem apagar aquilo que Deus escreveu. E talvez você precise ouvir isso hoje porque sua alma anda cansada de tanta decepção. Deus está vendo tudo em silêncio. Cada lágrima, cada injustiça, cada traição escondida. Nada passa despercebido aos olhos dele. Talvez em alguns momentos você até tenha perguntado: meu Deus, por que certas pessoas mudaram tanto comigo? E a resposta pode ser mais simples do que parece. Algumas pessoas gostavam de você enquanto você estava quebrado, enquanto você duvidava de si mesmo, enquanto você não enxergava seu valor, mas quando Deus começou a restaurar sua identidade, elas começaram a se incomodar, porque pessoas inseguras se sentem ameaçadas quando alguém perto delas começa a crescer. Só que você não pode diminuir sua luz para caber na escuridão de ninguém. Continue em silêncio, continue firme, não entre em guerras pequenas. Deus não precisa que você prove nada para ninguém. José não precisou convencer os irmãos dele de nada. O tempo mostrou quem carregava a promessa. Davi não perdeu tempo discutindo com quem zombava dele. Ele apenas foi em direção ao gigante. Existe uma maturidade espiritual em aprender a caminhar sem responder ataques o tempo todo. Porque quem vive tentando se defender de tudo, perde forças para viver o propósito. E deixa eu te falar uma coisa muito séria agora. Às vezes Deus permite o afastamento de certas pessoas, porque Ele quer saber que você ainda não conseguiu enxergar. Nem toda perda foi punição. Alguns foram livramento. Nem todo afastamento foi ruim. Algumas portas fechadas protegem você de dores que nem imaginam. E um dia você vai agradecer por pessoas que vieram da sua vida, porque depois da dor, vem a revelação, depois do silêncio, vem o entendimento. Talvez hoje você esteja chorando pelas rejeições que Deus usou para preservar sua paz. Porque existem pessoas que entraram na sua vida apenas para observar, não para permanecer. E Deus, em sua misericórdia, começa a evitar tudo aquilo que ameaça destruir sua essência. Então não se desespere quando certas máscaras caem. Não se assuste quando descobrir verdades difíceis. Deus não mostra para te machucar, Deus mostra para proteger. Enquanto alguns desejam sua queda, Deus prepara sua mesa. Enquanto alguns torcem contra, Deus fortalece seus passos. Enquanto alguns espalham negatividade, Deus continua escrevendo sua história em silêncio. E o mais bonito disso tudo é que a vitória de quem confia em Deus não faz barulho no começo. Ela cresce escondida, como raiz de árvore forte debaixo da terra. Ninguém vê, mas está ficando cada vez mais firme. Hoje eu quero que você faça uma coisa dentro do seu coração. Pare de olhar para quem saiu. Pare de olhar para quem falou mal. Pare de olhar para quem queria destruir sua paz. Olha para Deus. Porque quando Pedro desviou os olhos de Jesus e olhou para uma tempestade, começou a afundar. O problema é que muitas pessoas se concentram excessivamente na maldade alheia e esquecem da proteção de Deus. E a proteção de Deus é maior do que qualquer inveja escondida. Existe uma força espiritual sobre pessoas que continuam fazendo o bem mesmo depois de serem machucadas. Isso é raro. O mundo ensina vingança, mas Deus ensina sabedoria. O mundo ensina ódio, mas Deus ensina discernimento. Não deixe a maldade dos outros transformar seu coração. Não permita que decepções matem sua essência. Você não nasceu para carregar amargura. Você nasceu para vencer sem perder sua fé. Então, hoje,
Entregue isso para Deus. Entregue os nomes que machucam você. Entregue as traições. Entregue as decepções silenciosas. Deus sabe exatamente quem é verdadeiro ao seu lado e quem apenas observa esperando uma queda. E enquanto você descansa nele, ele mesmo cuida do restante. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo: Deus é minha proteção. Quero que essa frase se torne uma corrente de fé nos comentários para alcançar pessoas que estão cansadas emocionalmente e cercadas de falsidade. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa abrir os olhos espiritualmente. Talvez essa mensagem seja exatamente o aviso que essa pessoa precisava receber hoje. Porque uma coisa é certa: podem até desejar sua queda, mas quando Deus segura sua mão, ninguém consegue parar o que ele decidiu fazer na sua vida.